Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. E para harmonizarmos o ambiente onde nos encontramos neste momento, lerei para vocês uma página do livro Gotas de Esperança. Todo amor verte de Deus. No fundo, todo o consolo que você recebe deriva das mãos de Deus. Nada lhe chega de forma diferente, mesmo quando vem pelos outros. Na ajuda, o ajudador é o mais beneficiado. A energia amorosa que expande passa primeiro por ele antes de atingir o objetivo. Por isso, quando você ajudar alguém, não se orgulhe. Lembre-se de que Deus é que lhe dá essa oportunidade. Agradeça a Ele por isso. Faça o auxiliado saber que tudo o que recebe lhe veio de Deus. O Pai que está em mim é que faz as obras, exemplificou Jesus. Então agora vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, e pedir-lhes que nos enviem os mensageiros de luz, que nos enviem nossos guias, protetores, os benfeitores da nossa casa espírita, para que possamos ser envolvidos pela luz do divino e termos as nossas energias renovadas, que fique em nós mais claro a tolerância, a humildade, a generosidade e a benevolência para com todos aqueles que se aproximarem de nós e que estão precisando do nosso auxílio. E assim, na certeza de já estarmos todos envolvidos pela paz do Divino, pedimos permissão para iniciarmos mais uma tarde de estudos do Evangelho. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, item 15. E nesse item, Kardec pergunta a um espírito: um homem está em perigo de vida. Para salvá-lo, deve-se expor à própria vida. Mas sabes que é um malvado e que, ao escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? E quem responde a Kardec é o espírito Lamennais, em 1862. Diz ele assim: essa é uma questão muito grave, que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. E ele continua: o devotamento é cego, socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, ao malfeitor em suma. Então, vamos agora explicar o que o Espírito quis dizer com isso para Kardec. Na grande maioria das vezes, o agressor está por trás de toda a violência que mostra, pedindo socorro. Fica difícil entender e compreender como uma criatura que comete atrocidades com outra pessoa pode estar pedindo socorro. Analisando somente do ponto de vista material, ao examinarmos a vida da criatura, veremos que ela está refletindo a sua vivência, muitas vezes violenta, da infância. Com a visão do espírito, percebemos que muitas vezes esse socorro está sendo pedido há muito tempo. E o que esta visão do espírito propõe? Que nós comecemos a ver a criatura que agride como uma criatura que está pedindo socorro, mas que deve também saber que terá um dia de corrigir estes desacertos.
Não mais a ideia do pecado que gera a ideia de punição, que não permite que eu me veja em condições de reparar o erro e que devo sofrer, mas sim a ideia de responsabilidade, que me faz senhor dos meus créditos e débitos e responsável em corrigir as faltas, não mais sofrer somente. Vamos assim, como nos alerta ao longo de sua mensagem no item anterior deste capítulo, seguir o conselho do Espírito Elizabeth de França. Ela nos diz: ajudar da forma que me for possível estas almas que sofrem e acumulam mais sofrimento a sair do lamaçal que se encontram. Nesses momentos em que ele corre o risco de desencarne, toda a sua vida se ergue diante dele em frações de segundos, podendo despertá-lo para o arrependimento, para uma transformação que o faz merecedor de continuar sua existência. O Espiritismo, esclarecendo a continuidade da vida do espírito, demonstra que sempre a caridade deve falar mais alto, independentemente das qualificações das pessoas, pois ninguém pode prever as reações dos homens diante de um ato de amor. Assim, mesmo se não acontecer a vontade de transformar-se, ainda assim a caridade para com o próximo será sempre a melhor solução, tanto para quem dá como para quem recebe. Como ninguém pode saber o que se passa no interior de qualquer pessoa, não se pode deixar de fazer o bem para evitar supostas consequências. Podemos lembrar também que se houver o desencarne do Salvador, provavelmente já estava previsto para ser desta forma por alguma dívida do passado. Ele fez o que sentiu dever fazer, mas mesmo se assim não for, esse desencarne será sempre um ato de amor ao próximo, que o engrandecerá diante da espiritualidade maior. Sempre que houver a possibilidade de auxiliar alguém, deve-se fazê-lo, sem indagar do seu merecimento ou não. Podeis salvá-lo, salvai-o, nos diz o Espírito Lamennais. E Jesus veio, em sua passagem aqui na Terra, exemplificar este mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Quando escutamos a parte que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, soa agradável aos nossos ouvidos, pois nos sugere elevação e até achamos que podemos segui-lo. Porém, apesar do pouco entendimento que ainda temos sobre os ensinamentos do nosso Mestre, temos noção de que não amamos a Deus desta forma, pois nem sabemos exatamente o que esse amor significa. No entanto, ao escutar a segunda parte, amarás o teu próximo como a ti mesmo, temos sensações ambíguas, pois quando consideramos os afetos como próximo, até soa bem, mas quando por próximo pensamos nos desafetos, naqueles que poderiam vir a nos machucar, magoar, ofender,
temos a sensação de que estaríamos fazendo uma concessão ao outro. E aí percebemos que estamos muito distantes do que Deus e Jesus esperam de nós. Mas se estamos aqui para evoluir, aprender e nos melhorar como espíritos, para sermos pessoas melhores nas próximas encarnações, e por que não nessa? A partir de agora temos mais um alerta do Evangelho. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se fez a outrem tudo o que quereris que se fizesse para com ele. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticar o bem. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da nossa existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. O homem que cumpre o seu dever, a nada mais fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele mesmo não pôde fazer. Não nos esqueçamos que o amor é a essência divina. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, sempre tem por um ser ou por um objeto qualquer uma grande afeição e luta contra tudo o que tente diminuí-la. Para praticar a lei do amor como Deus gostaria, é preciso que pouco a pouco consigamos amar a todos os nossos irmãos indistintamente. E quem são nossos irmãos? A humanidade inteira. Amar no sentido pleno, profundo da palavra é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É olhar a grande família humana como se fosse a sua. Não devemos julgar. Todos temos necessidade de indulgência para as faltas que cometemos com frequência. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas. E ainda as considera nem como faltas leves. Devemos nos amar como filhos do mesmo Pai, sem desprezar ninguém. E se fosse um filho nosso, que tendo se desviado do caminho do bem, estivesse em situação de risco? Iríamos querer que ele fosse ajudado, mesmo que o auxílio colocasse a outra pessoa em risco de perder a vida. Devemos então pensar em amar os seres humanos com igualdade. Não cabe a nós o julgamento de seus atos. Cuidemos das coisas de Deus em primeiro lugar, fazendo aos outros aquilo que pedimos a Deus: perdão, caridade, amparo, indulgência, benevolência. É preciso tratar os outros como queremos ser tratados. São Francisco já nos dizia: comece fazendo o necessário. Então, faça o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível.
Então, se acharmos muito difícil ampararmos o nosso inimigo, salvá-lo em um momento de perigo, vamos pensar nessa máxima de São Francisco. Vamos começar fazendo o que é necessário e depois, então, começaremos a fazer o que é possível. E aí vai se tornar um hábito nosso em fazer o bem sem olhar a quem. E de repente estaremos fazendo o que antes julgávamos impossível para nós. Pode-se dizer, pode ser difícil olhar o outro com os olhos do amor do Cristo, mas nada é impossível quando temos por meta alcançar aquilo que Jesus espera de nós, um amor incondicional. No livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, encontrei uma história muito bonita que gostaria de compartilhar com vocês. A história que Jesus contou quando estava reunido com seus discípulos chama-se O Auxílio Mútuo. E ele contou assim para os seus discípulos: em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles disse que não perderia tempo em socorrer a criança porque precisava cuidar de si. O outro, de bom sentimento, aconchegou a criança junto ao peito e continuou sua marcha, embora mais lentamente. Depois de certo tempo, alcançou uma hospedaria, mas ali não encontrou o amigo. Somente no dia seguinte, depois de cuidadosa busca, o viajor foi encontrado sem vida. Seguindo apressado e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. O companheiro que havia socorrido a criança recebeu em troca o suave calor do corpo infantil que sustentava junto ao próprio coração, superando assim os obstáculos da noite fria. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil ao próximo, conseguira triunfar, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Jesus nos esclarece que aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorrermos se converterá, agora ou mais adiante, em recurso a nosso favor. Aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, que nós reflitamos nessas palavras de Jesus, nesse estudo do Evangelho. Nada acontece por acaso em nossa vida. Se estamos diante de uma pessoa precisando de socorro, mesmo que para isso tenhamos que nos expor a nossa vida, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir proteção e socorrê-lo. Pensar que ali poderia estar Jesus, poderia estar um filho nosso
precisando de ajuda, precisando de amparo. Então vamos deixar o nosso egoísmo de lado, vamos deixar de pensar só em nós, o que poderia nos acontecer e ajudar aquele próximo, mesmo que ainda seja difícil para nós superarmos esse egoísmo latente ainda, mesmo que ainda seja difícil estender a mão para aquele que nos fez mal. Quem sabe nós estamos estendendo a mão para alguém que fizemos mal em outra vida. E ali está a oportunidade de resgatarmos esse nosso débito. Então, quero terminar com uma mensagem de Chico Xavier que nos diz: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então que nós façamos desse ensinamento de Chico Xavier o nosso lema, o nosso guia. Não precisamos fazer grandes coisas. Não precisamos pensar que só seremos reconhecidos se tivermos grandes missões a cumprir. Se nós estamos aqui na Terra neste momento, é porque precisamos e porque temos sim uma missão a cumprir, independente de qual seja. Então vamos fazer o que o Cristo veio nos ensinar, nos amar uns aos outros, primeiramente nos amando, nos conhecendo, nos entendendo, nos fortificando na fé de Cristo. E depois, então, estendermos nossos braços, doarmos uma palavra amiga para todos aqueles que estão precisando de ajuda. Então, quero agradecer a todos por este momento e vamos agora, então, fazermos a nossa oração de agradecimento. Pedimos nesse momento, agradecemos, aliás, nesse momento, toda a ajuda que vemos recebendo dos seres superiores que nos mantêm ativos, que nos mantêm com saúde, que protegem a nossa família, que eles continuem nos protegendo, nos amparando, para que nós possamos fazer o bem sem olhar a quem. Que nossos pensamentos sejam revestidos de energias positivas, para que ao emaná-las nós possamos atingir a todos aqueles que precisam de uma palavra de consolo, de carinho, e que essas pessoas tenham as suas dores amenizadas, que se sintam consoladas, amparadas pelo amor que emana de nós, vindo de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e de Maria, nossa Mãe Celestial. Que todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão cuidando dos doentes, aqueles que estão em sofrimento, que perderam seus familiares, possam sentir-se reconfortados com os nossos pensamentos de amor, de paz. E assim, mais uma vez, queremos expressar nossa gratidão pelo conhecimento da doutrina espírita que nos fortalece, nos ampara e nos guia nesta vida. E que assim possamos caminhar sempre pensando no bem para alcançarmos nossa missão maior, que é evoluir cada vez mais e sempre. Que assim seja.